Presente nos estúdios da Rádio Princesa, o vereador Fábio Jerônimo Marques, primeiro secretário do Legislativo, e nós vamos falar a respeito da reunião que ocorreu na noite de ontem na Câmara de Vereadores, envolvendo o Sindicato dos Servidores Municipais, os vereadores e também o Executivo, para tratar do assunto da Lei 1100. Eu gostaria que o vereador primeiro falasse um pouco, vereador, a respeito da origem desta lei e por que ela hoje está sendo contestada pelo Tribunal de Contas. Bom dia. Bom dia, Aguimar, bom dia a todos os ouvintes. Realmente essa lei aí, a 1100, é uma lei que traz o benefício ao funcionário público municipal quando dá aposentadoria. Se porventura o INSS não pagar aquilo que ele recebia na época da aposentadoria, então o município tem que complementar o salário para a pessoa não ter a perda. Essa lei 1100 ela existe desde 93, ela foi estabelecida na gestão que era do saudoso Almiro Lima Borges, cujo vice-prefeito na época também era o senhor Paulo Sérgio Davi, e essa lei ficou aí por muitos anos na vigência. Inclusive em 2010 foram feitas algumas alterações nessa lei, alterações que careciam realmente de serem feitas, e em 2009 as contas de 2009 que o tribunal analisou, já do prefeito Gilberto Arroio, que saiu o parecer em outubro de 2010, agora fazendo um ano, apontou que essa lei ela teria uma irregularidade, ela seria inconstitucional pelo fato de que não teria um fundo de custeio para o pagamento, e sim que o pagamento estava sendo suportado diretamente pela folha de pagamento. Acontece que o prefeito Gilberto Arroio prestou as informações ao Tribunal de Contas, no sentido de que essa lei existia desde 93, a forma que ela vigorava, e o Tribunal de Contas, nesse parecer, acabou deixando como uma ressalva essa questão, dizendo que é inconstitucional. E o Tribunal de Contas oficiou para o Ministério Público de Monte Azul Paulista a questão, dizendo para tomar as providências para se declarar a lei inconstitucional. Obviamente que se declarar a lei inconstitucional, o servidor perde o direito. Diga-se de passagem, o servidor que está prestes a aposentar e os servidores que irão aposentar no futuro. Sem contar 31 servidores que já fazem uso do benefício da lei 1100. Que aí vai entrar numa demanda do direito adquirido, uma briga grande. Então, já em junho de 2011, exatamente há quase 6 meses, a Câmara Municipal, através do requerimento 51/2011, assinado por todos os vereadores, onde nós pilotamos o assunto, fizemos aqui ao prefeito as perguntas, como quantos funcionários estavam sendo beneficiados, qual o gasto com esses beneficiados, qual o gasto com cartões alimentares desses beneficiados, porque pessoa que está ligada à folha de pagamento, faz jus à lei 1100, também recebe o cartão alimentar, continua recebendo. O aposentado que fica recebendo só pelo INSS, aí não se recebe. E qual o resultado dos estudos? Porque o prefeito, quando respondeu para o Tribunal de Contas, ele alegou que estava fazendo estudos para resolver o problema. E quais as possibilidades de ser criado o fundo? Então o prefeito já em julho, começo de julho, nos respondeu, informando que são 31 funcionários, que o gasto mensal corresponde a quase R$22 mil entre o benefício da lei 1100 e o cartão alimentar, e falou que no momento não existia viabilidade econômica para a quantidade de pagamento dos benefícios, carecendo de ser feito o fundo, né, de uma forma paritária. Por que paritária? O funcionário tem que entrar com uma contrapartida, ainda que mínima, mas tem. Por quê? Senão a lei também não vai ter validade. Isso já é consagrado. Por quê? O funcionário público, não, segundo os estudos feitos, apontamentos,
não pode ter uma lei que beneficie ele sem ter esse fundo, e esse fundo ele tem que participar. A exemplo do INSS, que a pessoa vai se aposentar, mas ela contribui a vida inteira. E disse que estava sendo feito um levantamento atuarialmente, para saber a dimensão de quanto isso pode custar futuramente, do montante crescente dos benefícios, para se criar o fundo. Então, agora, em novembro, o sindicato, os funcionários provocaram uma reunião com muita sabedoria nesse momento, para não se perder esse direito, e teve uma primeira reunião na Câmara quinta-feira passada, e ontem a segunda reunião, onde esteve presente o prefeito. Como eu disse na última sessão do dia 21 na Câmara Municipal, nada adiantava ficar a gente debatendo, os vereadores, o sindicato, os funcionários, por quê? A grande verdade, quem tem o poder nas mãos, a caneta nas mãos para resolver e demonstrar a solução do problema, a vontade de resolver o problema, é o prefeito municipal. Quero aqui parabenizar o encontro de ontem, a audiência pública que teve na Câmara Municipal. Como o doutor Edson, advogado do sindicato, disse, realmente um fato histórico para Monte Azul Paulista, onde ali na Câmara estiveram presentes o prefeito, o vice-prefeito, todos os vereadores, o sindicato e os funcionários de uma maneira maçante, para se tratar de um assunto extremamente relevante, aonde foi notadamente e reconhecidamente pelo prefeito que a Lei 1100 deve persistir, continuar, e que ele, em momento algum, tem interesse em revogar essa lei, e sim tem interesse em deixá-la dentro de um contexto constitucional. Garantiu que, da parte dele, nenhum servidor vai ter prejuízo enquanto ele for prefeito. Os vereadores também deixou claro que a vontade nossa jamais foi de revogar a lei, e que se chegasse algo na Câmara, nesse sentido, nós votaríamos contra. E apesar disso tudo, foi deliberado no sentido de resolver o problema o mais rápido possível. Tivemos conhecimento também que o promotor de justiça local encaminhou o assunto à Procuradoria do Estado, que é o grau mais elevado do Ministério Público, para as providências cabíveis, uma vez que o promotor está impedido de agir no sentido de entrar com uma ação de constitucionalidade da Lei 1100. E a Procuradoria já pediu informações ao prefeito, Dr. Gilberto, sobre o assunto em outubro, cujo ofício ainda não foi respondido, e foi deliberado nessa reunião que o prefeito, Dr. Gilberto, através da sua equipe jurídica e com o apoio da Câmara, estará respondendo nos próximos dias ao procurador do Estado, no sentido de que está sendo resolvido o problema, que o município não tem interesse de agir no sentido de revogar essa lei, e que está sendo criado um mecanismo para a manutenção da lei. Inclusive, vai ser feita uma ata da reunião de ontem, de audiência pública, e vai anexar para o procurador realmente constatar que esteve reunido na Câmara Municipal os segmentos envolvidos para resolver o assunto. Agora, a questão é o seguinte: foi sugerido montar uma comissão para se sugerir como vai formar esse fundo e quanto vai custar isso para cada funcionário e para o município, porque hoje não tem condições de saber. Tem num sentido próprio do que está gastando. Até eu fiz um cálculo lá, que hoje eu reconheço que é prematuro, mas era só a título de orientação, a título de hipótese, né? Mas essa comissão foi sugerido que trabalhe o mais rápido possível, justamente para se evitar que o procurador, às vezes não atendendo essa resposta do prefeito, pedindo o sobrestamento, o aguarde de um resultado positivo para legalizar a lei, e aí sim, então, o assunto vai caminhar. Então ficou tranquilo que o prefeito empenhou a palavra dele de que não está contra o funcionário, de que não vai prejudicar o funcionário e que vai lutar para a manutenção da Lei 1100. E a única forma, Aguimar e ouvintes da rádio, de se manter essa lei constitucional, e assim mesmo ainda vai ser questionado se ela é constitucional ou não, é criando o fundo. A garantia maior que se tem de pelo menos a lei ser declarada constitucional é criando o fundo. Sem criação do fundo, realmente isso vai por água abaixo,
Por quê? Porque a Constituição prevê, nos seus artigos próprios, que não se pode ter o fundo sem essa participação do funcionário, do beneficiado. Ainda que seja, como no INSS, hoje o município paga 20% sobre o que o funcionário ganha e o funcionário de 8% a 11% de acordo com o que ganha. Então ele está contribuindo para isso. Então tem que ter essa contrapartida. E por que eu estou falando isso? Porque tem alguma corrente que entende que esse tipo de benefício só pode ser estabelecido para o servidor estatutário. Em Monte Azul, o servidor é seletista. O Dr. Gilberto disse, inclusive, que tem formação jurídica, que entende que a lei é aplicada, sim, ao seletista. Eu, particularmente, também entendo. Mas, enfim, foi uma reunião proveitosa, uma reunião realmente histórica, onde demonstrou a preocupação por parte de todos os vereadores, do sindicato, do prefeito, vice-prefeito e principalmente dos funcionários que são aí as pessoas que mais têm interesse na questão da Lei 1.100. E por fim também foi sugerido para o sindicato para voltar a ter uma comissão que já teve, que foi bastante frutífera, no sentido de dialogar com o prefeito sobre benefícios ao funcionalismo. Como, por exemplo, todo ano em janeiro tem a questão da correção salarial, aumento, e o sindicato sempre participou. Estamos entrando em dezembro e não se teve essas conversas. Teve também a questão, o ano passado, que o sindicato participou, de uma gratificação no cartão alimentar para os funcionários, que agora também não se tem notícia. Aliás, eu quero informar que a Câmara Municipal, ontem, inclusive antes da sessão, providenciou um ofício solicitado por todos os vereadores, solicitando ao prefeito municipal o estudo sobre uma gratificação de Natal para os funcionários públicos, ainda que também em forma de cartão alimentar. Nós sabemos o quanto é difícil, principalmente os funcionários que têm um salário pequeno, baixo, perto da realidade, e agora nas festas natalinas, o quanto contribuiria com essa gratificação. Então, Aguimar e ouvintes, o assunto eu acho que foi bem discutido e bem delimitado e assumido compromissos importantes para a manutenção da Lei 1.100, que eu tenho certeza que, se depender dos vereadores e do Executivo, realmente os funcionários jamais perderão esse benefício da Lei 1.100. Vereador, o entendimento da criação do fundo, então, ele foi aceito de forma unânime entre o sindicato, o executivo e o legislativo. A categoria que vai ter de contribuir aí foi bem digerido pelo funcionalismo? Olha, ao final, uma funcionária levantou essa questão. É tudo muito complexo, novo para o funcionário, e me parece que num primeiro momento ficou claro que tem que criar o fundo, mas não se sabe quanto vai custar. Mas entre não criar o fundo e perder a lei e criar o fundo, parece que a grande maioria entendeu o caminho. Só que depois que essa comissão e o prefeito decidir como vai ser o fundo, novamente vai ser chamado os funcionários e o sindicato para deliberar se eles estão de acordo com essa criação do fundo e da maneira que vai ser. Vereador, na oportunidade nós gostaríamos que o edil pudesse então agora declinar as suas indicações, seus requerimentos nas últimas sessões ordinárias, haja visto que nós não tivemos oportunidade de estar aqui destacando os trabalhos do edil nessas duas sessões. Fique à vontade. Indicação 271, estou solicitando para tomar providência contra um enorme buraco na rua Jovita Pereira Plaza, 245 no Jardim São Sebastião, e futuro recap dessa rua. Indicação 272, construção de um redutor de velocidade na Avenida Teodoro Rodas, perto do Autoelétrica Marquinhos. Já pedimos isso, o prefeito argumentou que não tinha necessidade, mas o proprietário lá se coloca à disposição do prefeito para mostrar o perigo que é o local nos horários de pico. Indicação 273 de todos os vereadores, estamos solicitando uma coisa muito importante ao prefeito, a aquisição de um novo equipamento para a retransmissão de sinais dos canais de televisão. Uma vez que esse sistema nosso é arcaico, quando acaba a força aí, ou tem algum temporal, sai os equipamentos queimam, é um sistema ainda
VHF, UHF, precisa se colocar um aparelho com melhores condições, aí, até digital. Também estamos solicitando ali na Avenida da Saudade uma construção de um redutor de velocidade entre o ginásio de esportes e os outros 2 quarteirões, uma vez também que um automóvel entrou na residência de uma mulher lá, da Dona Aurora, naquele pedaço, e ela está solicitando isso para a gente. Assim quanto outros moradores do local, como inclusive o nosso amigo Nelson César, que o vereador Té, na última sessão, fez uma indicação no mesmo sentido, mas é o mesmo objetivo ali. Requerimento 64, solicitei informações sobre um problema de energia elétrica causado na rua Américo Gomes da Cruz Davi. Um problema que tem sido noticiado pela gente, já informamos o prefeito, disse que ia pedir providências e da CPFL analisar o problema. Ali o nosso amigo que trabalha no Fórum, Gabriel, tem solicitado isso, e nós temos aqui reiterado. Quero dizer da importância do requerimento 65, onde eu estou informando, pedindo informações ao prefeito municipal, informações sobre o Fundo Habitacional de Interesse Social, que é uma lei federal que disciplina a habitação para pessoas que não têm como amanhã ser contemplado com uma casa que ela vai pagar as prestações. Essa casa seria construída e cedida para as pessoas que têm baixa renda para morar a título de comodato por um período, como por exemplo aquele pessoal que mora no conjunto habitacional lá no final de São Francisco, na rua Sai Jorge Casseb. E a gente percebe que realmente os convênios federal precisa alguém saber. Tivemos a informação que fizemos esse pedido, que precisa um profissional aqui da área de Monte Azul fazer um curso de 50 horas para poder firmar esse convênio. E a gente entende que tem muitas famílias aqui, além daquelas que têm condição de pegar uma casa e ser contemplado uma casa e pagar a prestação a casa ser dela, tem muitas outras famílias que dependem de casa de ser cedida para morar sem pagar nenhum tipo de contraprestação, né, por questões sociais realmente. A demanda nesse sentido existe em Monte Azul. E a gente está preocupado com o assunto, até porque em dezembro, segundo a lei federal, é o prazo máximo para fechar o convênio. O requerimento 66 de 2011, também de minha autoria. Estou solicitando informações sobre o requerimento 39 de 2011, que eu fiz lá atrás, há meses, para a criação do Conselho Municipal Antidrogas. Esse conselho existe, mas a gente sabe que tem que fazer algumas mudanças lá sobre a participação dos seus membros. E precisa criar esse conselho o mais rápido possível, para esse conselho também se cadastrar na Secretaria Nacional Antidrogas, onde tem dinheiro justamente para fazer trabalhos preventivos, e junto com a Associação Vida Bem Vivida, pode ser usado muito bem esses recursos para o trabalho preventivo com relação às drogas. Quero dizer do requerimento 67, que eu solicitei ao prefeito informações sobre construção de 2 redutores na Avenida Antônio Correia. O senhor Duda, baiano, morador lá no São Francisco, fez um abaixo-assinado com os moradores. O prefeito disse que ia fazer esses redutores e até então não fez. Então nós estamos cobrando mais uma vez e esperamos que seja feito. Também entrei com requerimento pedindo ao prefeito para que estude as possibilidades de se firmar convênio com a Secretaria de Gestão Pública Estadual a fim de municipalizar o serviço do Ciretran de Monte Azul. Por quê? Porque o Detran sempre pertenceu à Secretaria de Segurança Pública. Ele é comandado por delegados e tal, como a Ciretran por investigadores que trabalham, responsabilidade nesse sentido. O que aconteceu? O atual governo tirou o Detran da Secretaria de Segurança e pôs na Secretaria de Gestão. E está para se resolver isso, tirar da mão da Polícia Civil esse Detran, que a Polícia Civil realmente quer deixar de prestar esse serviço, e muitos municípios têm feito a municipalização do serviço. Então, acho que é o caminho ideal. Hoje a Ciretran nossa, de Monte Azul, ela tem somente um funcionário que trabalha efetivamente na Ciretran, os demais são todos cedidos pelo município, quer dizer, está perto de acontecer.
e tira essa incumbência do delegado de polícia, que tanto já tem por fazer, que fica na incumbência ainda de assinar documentos, e pode ser um serviço mais sério, mais rápido, porque hoje o serviço está bastante, pouco funcionário, que não está atendendo a demanda, e existe demora realmente para ficar pronto, CNHs, transferências de documentos, mas não por culpa dos funcionários que já fazem bastante, mas sim pela demanda que é alta e são poucos funcionários para se fazer um serviço mais célere, mais rápido. Então é um assunto que é atual, é discutível e que eu entendo que realmente o secretário de Trânsito junto com o prefeito deve se inteirar e tentar aí fazer essa municipalização. Requerimento 70 de todos os vereadores, estamos pedindo informações à UDR, Secretaria de Transportes, ao governador, que foi anunciada a nossa reforma aqui da SP 322, da rodovia Armando Salles de Oliveira, e foi prometido para outubro e nada aconteceu. Nós já temos alguma resposta de deputados, dizendo que é um atraso com relação ao procedimento para se abrir a licitação. Realmente, abrir uma licitação dessa envergadura de uma obra de 100 milhões de reais não é da noite para o dia, mas estamos cobrando e fazendo a nossa parte. Esperamos que o prefeito realmente, o prefeito não, o governador, priorize isso daqui para a gente, que tanto precisa dessa rodovia em melhores condições de tráfego. Requerimento 72/2011, eu estou convocando aqui o secretário municipal, Dr. Cláudio, bem como seus coordenadores. Me parece que eu encontrei o Cláudio, vai ficar marcado para a próxima quinta-feira, onde nós queremos esclarecimentos e tratar dos seguintes assuntos: exames de alta complexidade, medicamentos, especialidades de consultas, cancelamentos repentinos de consultas agendadas, compra de equipamentos e aparelhos para vigilância sanitária, horários de todos os funcionários da saúde e relógio de ponto. Inclusive, eu abri um parênteses aqui, que começou a ter uma preocupação, uma cobrança por parte de todos os funcionários, mas lembrando, por isso que nós queremos discutir esse assunto, que estão aí forçando setor que funciona, que tem as suas peculiaridades, enquanto que outros aí que não funcionam, os grandes do negócio aí que não cumprem horário, estão esquecendo de cobrar. Então, se a lei é para um, nós vamos exigir que seja para todos. Não adianta só pegar café pequeno, não. Tem que pegar café grande também. Eu solicitei lá também que fosse instalado no posto os dispensers de álcool gel e colocar à disposição da população, conserto dos banheiros públicos, e infelizmente isso ainda não foi feito. E também discutir a questão de terapia ocupacional, neurológica e mental, questão do psiquiatra, especialidades médicas, como foi dito. Um assunto muito importante. Nessa sessão também, nós, eu e a dona Nilda, fizemos aí um projeto de lei, onde que foi instituído no calendário oficial de Monte Azul, Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Aproveitar que recentemente foi esse dia, parabenizar a todos da raça negra por esse dia, realmente, enaltecimento dessa raça tão importante para a nossa comunidade brasileira, aos afrodescendentes, parabenizar a Secretaria de Cultura, que fez lá um movimento no Centro Comunitário na sexta, dia 19, na sexta e no sábado, dia 18 e 19, para comemoração da data. Lembrando que essa data não vai ser feriado, mas impõe que a Secretaria de Cultura e de Educação promovam atividades para enaltecimento da obra. Quero dizer que o projeto de lei chegou na última sessão, dia 21, 372, onde está resolvendo aquele problema do Colina do Sonho 1 e 2, que tanta gente espera, que é fazer o loteamento misto, onde se pode ter determinado tipo de comércio. Inclusive, de fato, já existe bastante comércio lá para regularizar a situação. Também chegou com relação ao Pajuçara. Quero dizer, da indicação 289, solicitando a construção de redutor de velocidade na rua João Mastella 340, bem como ser instalado coletor de lixo reciclável nas imediações da creche Cantinho do Amor, reivindicações de moradores. Solicitando também a indicação 291, que o prefeito encaminhe aos contribuintes uma declaração de quitação anual dos débitos. O SAIMAP já fez isso esse ano, seria importante também ser expedido com relação aos impostos da Prefeitura Municipal.
inclusive é a forma da pessoa tomar conhecimento se está devendo ou não, porque tem pessoas que foi surpreendida com uma ação judicial ali cobrando IPTU, que na verdade era competência do morador, do inquilino, e aí a pessoa, se tivesse conhecimento através dessa cartinha, de uma notificação administrativa, não precisaria ter ido para fora, a pessoa compraria lá e pagaria, compareceria e pagaria. Estou solicitando a indicação 296, instalação de um bebedouro de água ali nos fundos de ginásio de esportes, onde são ministradas aulas de capoeira, para o professor Marcos, onde não está tendo ali água para as pessoas praticantes do esporte beberem, principalmente água gelada. Solicitei também que seja feita a sinalização, principalmente na pintura do solo, em toda a rua Nestor Elias Davi. Moradores solicitam as providências. Requerimento 76 assinado por todos os vereadores, com relação à solicitação de uma audiência pública para demonstrativo financeiro de verbas recebidas e gastos com relação à Secretaria da Educação. Por quê? Porque é feita uma reunião pela saúde, porque existe uma imposição da lei que 15% que se arrecada tem que aplicar na saúde e 25% na educação. A saúde presta conta, assim como a execução orçamentária presta conta. Então a gente entende necessário também conhecer da realidade desses recursos que estão acontecendo, quais os valores e no que está sendo gasto. Requerimento 81 assinado por todos os vereadores. Nós externamos votos de pesar à família do Sr. Jair Dias Nascimento Filho, Priscila Nunes Xavier, Neuza Patrocínio de Campo Fonseca. E também a moção 19/2011 de todos os vereadores, de congratulações e aplausos à Secretaria Municipal de Esportes pela realização do Mini Jore, Jogos Regionais do Idoso. E do mais, essas duas sessões, nós usamos a tribuna, discutimos vários assuntos importantes, como, por exemplo, da Lei 1100, que veio à tona nessa última reunião, onde nós discutimos. Também queremos falar sobre a questão dos buracos da cidade. Procuramos o chefe de obras, o secretário de obras, o Sr. José Alberto de Freitas do Abílio. Ele disse que realmente estava esperando o momento oportuno agora para o fim do ano, para comprar o asfalto, para se dar uma geral na cidade, o que é importante. Eu quero aqui aproveitar o espaço, esclarecer rapidamente que, com relação à Torre do Baraldi, é importante dizer isso, porque muitos moradores procurou a Câmara, procurou o vereador Theo, o vereador Fabinho, o vereador Marcelo, enfim, a maioria dos vereadores, quando estava se colocando essa torre, sendo contra a torre. E a Câmara realmente tomou a postura de procurar, na época, o prefeito, o Paulo Davi, principalmente eu e o Té, de se verificar se isso estava dentro da legalidade. E foi montada uma comissão, interditou a obra por um período, e aí sim foi feito o estudo, medições, e constatou por lei federal e estadual que a obra estava totalmente dentro da legalidade. E aí foi liberada a obra. Estou dizendo isso porque tinha um representante do bairro, onde ele se conformou com a situação, teve que aceitar a situação, porque a emissão de radioatividade é muito baixa, quase nada, inclusive perto do que a gente vive com um celular, com um aparelho celular, com um micro-ondas em casa, não significa nada. Vai ser medido depois do funcionamento, mas a turma que quer a torre, que usa a operadora Claro, saiu com um comentário que os vereadores foi contra, por isso que não se instalou a torre. Então a torre está instalada, o que precisa é vir uma equipe que vai colocar ela em funcionamento. Mas isso não tem nada a ver com a ação da Câmara Municipal nem da Prefeitura. Está totalmente autorizado, isso é um problema só de questão da Claro. O dia que eles quiserem colocar para funcionar, vai funcionar. Então, para não se ficar tendo essa especulação, que os vereadores foi contra, ninguém foi contra. Só se foi feito um estudo para ver se estava dentro da legalidade. Porque se não tivesse dentro da legalidade, fosse causar prejuízo, principalmente da saúde pública dos vizinhos, dos moradores, certamente nós teríamos a responsabilidade de ser contra, sim. Só autorizamos porque realmente não causa prejuízo nenhum. Só a questão estética, atrapalha ali, realmente às vezes desvaloriza a casa de um ou de outro, mas aí já não é uma questão de saúde pública, de interesse público. Aí é questão particular. Então, para aqueles que têm usam a operadora Claro, fiquem
tranquilos que está tudo dentro da normalidade. O que depende é porque a firma que nós fizemos o levantamento, que faz a instalação da torre, é uma. E a que vem fazer o funcionamento é outra. Isso não tem nada a ver, então, com a Câmara, com o impedimento de nenhum vereador. Vereador Fábio, o presidente do Legislativo, o vereador Antônio Arnaldo Gurjão, vai instalar um dispositivo que vai controlar o tempo do uso da tribuna pelos edis. E, obviamente, que apesar do controle, a gente sabe perfeitamente que, dependendo da quantidade de trabalho que o vereador apresenta na Casa de Leis, obviamente que acaba extrapolando aí esse tempo permitido que o vereador tem para ser usado. E eu gostaria que o vereador falasse um pouco a respeito se o tempo ele poderá ser ou não extrapolado de acordo com o trabalho. Olha, Guimarães, realmente a gente fica até triste com essa situação de um dos nossos pares ter por insistência questionado o tempo que a gente tem usado, assim como outros vereadores dizendo extrapolar, que realmente extrapola. Eu fico triste, por quê? Porque nós extrapolamos o tempo ali, porque são diversos assuntos que nós abordamos, que nós questionamos, que nós reivindicamos, e que nós temos por hábito realmente externar essa população. Eu sempre respeitei a todos os vereadores, principalmente a peculiaridade de cada um. Tem vereador que não é mais acanhado, não gosta de falar. Tem vereador que começa a legislatura, com vontade de falar, mais acanhado. Exemplo disso é o Zinho, mas vai se terminando com uma eloquência muito grande, vai tendo dinamismo, e está de parabéns o vereador por isso, por enfrentar, por se colocar à disposição, por falar. E a ferramenta do político, do representante do povo, além das formas escritas, é a palavra, é a discussão, é o momento sagrado, como ontem na audiência pública. Eu fico triste porque a pessoa fica implicando com o que o outro está falando. E são, por exemplo, na última sessão, 4 oradores tiveram a palavra, que não passou de 50 minutos, todos os 4 oradores. Por quanto que 9 vereadores, se fosse falar, 10 minutos cada um, seria 90 minutos, 1h30. Aí sim justificaria não ultrapassar o tempo. São só 2 sessões por mês. Quer dizer, se o vereador chegar ali e ele tiver pressa ou ciúme que o outro está falando, fica complicado, porque nós não estamos falando assunto besteira, estamos tratando de assuntos de interesse da comunidade. Agora, eu tenho certeza, e até falei já com esse vereador ontem, que é momento de bobeira dele. Ele tem um potencial enorme para falar também, para discutir, para requerer. E nós estamos precisando dele para fazer essa parte também. E eu jamais me incomodaria se ele falar 15, 20 minutos, como o ex-presidente Marcelo fala. Por quê? Porque nós estamos ali falando assuntos importantes. Então eu tenho certeza que isso é um momento, digamos assim, de passagem desse vereador, ele vai compreender. E é logo, vai instalar um relógio para o tempo. Qualquer lugar da esfera legislativa que você vê um orador, tem sempre um tempo a mais para conclusão, para se terminar a fala. Isso sempre vai acontecer. Agora, eu, para evitar problema, o que eu estou fazendo, como fiz na última sessão? Eu estou usando a parte final dos trabalhos, que é o expediente, onde é consagrado ao vereador 5 minutos para se falar em tema livre, ou discutir requerimentos, moções, indicações, aonde esse vereador também questionou que não poderia. Pode, o regimento interno, artigo 126, determina que o final do expediente é disciplinado aos vereadores. Aonde o vereador implicou comigo, que eu fui usar a palavra, mas só eu era o orador. Aí, nesse artigo 126, diz que a preferência é para requerimentos, moções, indicações. Mas como não tinha nenhum escrito, eu usei em tema livre, que está lá em tema livre. Então, eu tenho certeza que isso vai ser vencido. É um vereador inteligente, não precisa disso. Isso é ciumeira que não leva a nada. Inclusive, com relação à lei que o Paulo Davi colocou, tirando os encargos aqui da Rádio Princesa, que foi colocada pelo ex-prefeito nos últimos momentos de 2008, que foi muito bem corrigido, o vereador chegou lá, conheceu da lei e pediu vista, dizendo que tem vistas. No regimento interno não tem vistas no momento do plenário. Tem vistas na comissão. Mas só que na comissão o vereador deveria ter comparecido na reunião na sexta-feira, que precede a sessão na segunda, que todas as sextas que precede a reunião de segunda, a sessão, a gente faz uma reunião para discutir os assuntos. Assim como o vereador poderia ter passado conhecido a matéria. Agora,
Ora, se toda vez que for votar uma matéria, um vereador sobe na tribuna e pede vistas do projeto, nunca vai ser votado, se tiver interesse de obstaculizar. Então, às vezes o vereador reclama que não estamos cumprindo o regimento. Está cumprindo sim. Isso aí é assunto para questionar, para querer fazer confusão. A gente tem pautado na condução dos trabalhos, o presidente Nardo, a mesa, o jurídico, sempre cumprindo com as nossas obrigações. Vereador, agradecer a sua participação aqui conosco mais uma vez. Vereador, fique à vontade para as suas considerações finais. Eu quero aqui dizer que esse ano que está terminando, ainda temos muito trabalho, mas certo de que caminhamos no sentido certo, unidos, com algum contratempinho ou outro, mas procurando fazer o melhor e o que é possível fazer. Certo que temos muito por fazer ainda, espero que a Câmara continue unida o ano que vem, é um momento de disputa política, mas acho que estamos no caminho certo. Quero dizer desse ano, agradecer o prefeito que atendeu o pedido da Câmara e comprou o ultrassom novo, que vai estar começando a ser usado ali na saúde da mulher. A Câmara Municipal, com economias em torno de R$40 mil, colaborou com a aquisição de equipamento em torno de R$120 mil. Dizer que o ginásio de esportes está demorado, mas vai sair essa reforma. Já foi feita a licitação do telhado, deve começar dentro de poucos dias a reforma do telhado. Questão da rodovia, estamos cobrando. Foi levantado por mim, pilotado essa questão e todos os vereadores juntos, a municipalização da creche Cantinho de Amor e nosso Recanto de Marcondes vai entrar pelo Fundeb, isso é de extrema importância. No começo, o Executivo, a Secretaria da Educação, entendia que não era possível, mas enxergou o caminho certo. Isso é bom para as entidades, filantrópicos vão passar a ser do município. Então, tenho certeza que a gente está tentando avançar, procurando aquilo que pode ser feito, não é verdade? E dizer também que estou terminando o ano aí, conseguindo verbas importantes com o Rodrigo Garcia, que está secretário de Desenvolvimento Social. Conseguimos a liberação de R$100 mil para o asilo, R$50 mil vai comprar uma perua Kombi, que é o anseio da presidente, a dona Genifa Orgulho. 50 mil vai reformar a construção dos novos banheiros, porque se tem o interesse de reformar aquele galpão de festa, fazer um pé direito novo, para se alugar e conseguir dinheiro para o asilo. Conseguimos 35 mil para a PAI e 100 mil para os hospitais. Dividir para o Hospital do Olho, Maternidade e Hospital Senhor Bom Jesus. Quero aqui publicamente agradecer, Aguimar, o Roberto da Prefeitura, o PRIA, o seu Florentino, pelos esforços que eles fizeram de acertar a questão da matrícula do asilo, porque não se tinha averbado na matrícula, no cartório, a construção, a parte de prédio ali. Então, como é que o Rodrigo Garcia ia autorizar uma reforma num prédio onde que não existe o prédio? E isso tinha tempo. E essas pessoas se desdobraram para, juntamente com a Edilane, contadora lá, voluntária do asilo, e a funcionária, a Ana Paula Costa, de conseguir em tempo hábil, onde nós entregamos a certidão. Que pode ter certeza, lógico que as funcionárias citadas, Edilane e Ana Paula, são lá tinha todo o interesse. Mas os funcionários, Roberto e o seu Florentino, cartorário, realmente fizeram muito, até muito fora do seu alcance, correram atrás e conseguiram fazer para o asilo não perder essa verba de 50 mil. Então, nosso muito obrigado aí a essas pessoas por ter viabilizado de vencer essas burocracias em tempo que pudesse ser aí firmado o convênio. Meu muito obrigado, um bom dia a todos vocês.